E começando agora mais um Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e que nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa, sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E hoje no Estação RPG a gente vai falar sobre interpretação de personagem. E de volta aqui com a gente, o mestre que consegue fazer os jogadores se sentirem mal na mesa por cometerem ações completamente erradas, Luke Stefano. Salve galera, aqui é o Luke Stefano e até lobisomem tem família, ainda mais se esse lobisomem for o Van Helsing. E também de volta aqui com a gente o cara que faz a aventura de um one shot para que no final todos os jogadores da mesa morram, Rafael Silva. Nas minhas aventuras, os heróis morrem no final. Obrigado por acompanhar o Estação RPG e estamos começando mais um episódio. E nesse episódio você vai poder acompanhar mais uma dica de aventura. E você escuta agora no Estação RPG. O ano era 1969. Haviam vários tipos de guerra acontecendo. A Guerra Fria, a guerra entre a esquerda e a direita e a guerra pela liberdade. O Brasil se encontrava no meio da pior época da ditadura militar, onde qualquer coisa era motivo para tortura ou desaparecimento. Chegando ao aeroporto, eu já podia ver todo aquele terror acontecendo novamente. Minhas unhas, que foram arrancadas em sessões de tortura, latejavam só de ver aqueles militares fardados rondando as ruas na cidade de São Paulo. Ver meus amigos sendo mortos na minha frente, ver minha filha ser... Eu nunca devia ter escrito aquela reportagem. Nunca devia ter me metido com política. Na Europa, as coisas estão diferentes. Existem protestos, mas ninguém morre por exigir os seus direitos. Eu aprendi muitas coisas lá e conheci um cigano que me apresentou o seu verdadeiro Deus, um dos maiores, e com o seu poder eu vou ajudar a libertar o Brasil. Ele me deu um livro que me mostrou o futuro. Ele me disse que o livro poderia me ajudar, como já o ajudou. E o cigano sempre dizia que não existe poder equivalente ao poder do livro. Nenhuma dor física se iguala à dor de ver a liberdade sendo censurada de diversas maneiras. Nada me faz tirar da cabeça esse livro que carrego na bolsa. Ele me traz conforto e me traz promessas. O livro diz que pode me ajudar e eu só preciso fazer poucas coisas. Juntar umas pessoas. Eu já até tenho algumas de confiança que vieram de Londres comigo e sequestraram um militar. Já fazem 4 dias desde que o ritual foi efetuado e as minhas esperanças começam a se esvair. Todo o conforto que o livro me trazia sumiu e nada acontece. Os noticiários não falam de outra coisa a não ser o sequestro de um militar causado por manifestantes. Eu já sentia a corda no meu pescoço quando eu vi, com sua boca aberta e seus 5 olhos, com alguns tentáculos saindo de suas costas e braços. Eu não pude fazer nada além de joelhar perante o seu poder. Hoje, como o papo é sobre interpretação, a gente podia começar debatendo o que acontece antes da mesa, como seria tipo a lore do personagem, ou a lore que o mestre coloca antes para os personagens entrarem no clima pra mesa. Por exemplo, aquele cara que coloca na história, ou coloca como desvantagem, né, dependendo do sistema, que ele tem alguma fobia ou tem algum vício, e daí ele de fato não interpreta essa fobia ou vício na mesa, sabe?
A maneira que, por exemplo, tem alguns sistemas que ele já tem, né, mapeado ali as questões de vantagens e desvantagens que acabam concedendo algum tipo de bônus ou penalidade pro jogador, pro jogador não, né, acabam concedendo algum tipo de bônus ou desvantagem pro personagem, e aí ao longo do tempo o personagem ele acaba não levando aquilo para a interpretação dele. Ele só utiliza aquilo ali como uma ferramenta mecânica e acaba esquecendo da ferramenta de interpretação do personagem mesmo que ele criou no início. Eu acho que dependendo de como é a ferramenta, isso também pode ser um bom artifício pro mestre. E quando o mestre não usa também, eu acho que é um mau uso do artifício do mestre. Porque, por exemplo, você colocar o cara que tem um vício, você colocar dificuldades durante a mesa porque o cara não foi interpretando o vício, se o mestre esquece também, é um mau uso da ferramenta que o sistema deu, né? Em questão do mestre. O maneiro é que eu acho quando o mestre lembra e começa a chamar a atenção disso pra dentro do jogador, pra chamar ele pra determinadas coisas. Tipo assim, o cara coloca que ele é viciado em álcool, e aí ele começa a criar determinadas situações que envolvem álcool no meio e chamam aquele vício dele, e o jogador acaba entrando na zarapuca bem maneira por causa disso aí, né? Nesse caso, por exemplo, se você tem uma reunião dentro de uma taverna e o jogador não pede uma bebida, você poderia aplicar umas penalidades nele, né? Que seria um bom uso da ferramenta que o Luke tá falando. Umas penalidades como o jogador taca fogo na taverna em pedaços. Ah não, mas isso aí os jogadores já fazem por si só, já, eles não precisam de penalidade. Isso foi um equívoco para alguns jogadores. Não vamos entrar nesses detalhes. Eles não precisam, não. Eu não consigo ficar uma semana sem falar sobre isso. Não consegue, não precisa de penalidade pra isso, não. Ele já faz isso por si só, entendeu? Dá uma. Assim, a combinação perfeita. Juntou o jogador que tem alguma magia de fogo e uma taverna, cara. O resultado. Você já sabe qual vai ser. Então, fogo amigo também salva sorte mesmo. Que ninguém bebeu muito, né? Sorte que ninguém bebeu muito, né? Imagina alguém bêbado começando a rotar. Caraca, show! The King of Fighter agora. É Shoei não. Ai, como é que é o nome do velhinho, cara? Nada a ver, o Shoei não. Como é que é o nome do coroa? Esqueci o nome dele. Daquele coroa que bebe assim um poder delezinho, ele bebe assim um saque, aí cospe fogo. The King of Fighter, essa porra aí, ó. Tá vendo? Já sai da RPG, já entra no The King of Fighter, até taverna pegando fogo. Eu lembro do Bohai Show do Mortal Kombat. Ele também ele é bêbado também. Também, pô. Esse aí. É o típico jogador de RPG botando fogo em tudo, cara. Não precisa de penalidade pra essas coisas, não, mano. Só acontece. É legal também você colocar, às vezes, você, como mestre, né, você ir narrando pro personagem algumas deficiências que ele pode estar sentindo, algumas coisas que ele pode estar sentindo por causa dessa falta de vício, ou até por causa de uma fobia, por exemplo. O que eu acho legal também é que, tipo, em sistemas de que tem fobia, por exemplo, todas as vezes que eu joguei, o jogador colocava uma fobia, ou eu colocava uma fobia, o mestre colocava sempre o primeiro monstro baseado naquela fobia, e depois nunca mais lembrava. Pô, deixa eu falar que eu jogava, e Rafael vai lembrar disso aí, que a gente jogava uma mesa de Vampira Mágica, isso há muito tempo atrás, que um jogador, ele sempre inventava a mesma fobia. Ele inventava que ele tinha fobia a pombo. Então, mano, tinha um cara que botava fobia a pássaro de uma ave só. Mesa, os bagulho que não existia, tá ligado? Você tá num contexto jogando Vampira Máscara. Aonde que você vai ver um pombo à noite? Aonde você vai ver? Aí o cara, qual é o nível de fobia que você preparou pra isso? Teve uma vez que isso rolou. E eu sacaneei ele, né? Claro que não valeu mecanicamente, foi só uma piada. Mas qual foi o tipo de fobia, o nível de fobia que você botou ali? Ah, cara, o nível é muito alto. Eu tenho fobia a pombo. Eu é mesmo, é. Então, durante a aventura, o que aconteceu? Resumidamente, o que aconteceu foi que um dos personagens, ele tava, tipo, eles pararam em um lugar, e aí pra poder pegar uma informação, foram conversar com o NPC, e aí tinha alguma coisa com umas revistas perto, ele abriu uma revista, e quando ele abriu uma revista tinha a foto de um pombo, entendeu? E aí ele teve que fazer obrigatoriamente vontade pra ele não entrar em frenesi. Tem o frenesi e tem o Rorschach também. Isso. É quando você fica tremendo de medo. Claro que na hora eu falei de brincadeira, eu falei de sacanagem, todo mundo começou a rir desesperadamente. Tipo assim, a única fobia, né, do cara que era a que nunca ia acontecer, eu fiz acontecer só de sacar, só pra dar uma sacaneada nele e tal, e pra, né, ficar naquela, mas toda vez ele pegava essa fobia. Na revista também? Ah, na revista. Ué, é uma fobia, não é uma fobia. Ele viu a foto do pombo e entrou em desespero.
O cara vê a foto do Ken entrando em desespero. Deve ser da hora fazer uma coisa dessa com o personagem que fez um gangrel, né? E ele já tem uns níveis altos de transformação. Aqueles lobos gigantes. Imagina o grupo ter que enfrentar um daqueles lobos lá com aquelas garras de dona gravada. Caralho, é mesmo, não tinha pensado nisso. Porra, cara, isso ia ser sensacional, isso ia ser maneiro pra cacete. Mais maneiro ainda seria se algum jogador tivesse fobia ao tipo de monstro que o gangrel se transforma. Tipo porque aí, cara, ia ser... Ia ser duas mecânicas ao mesmo tempo. O gangrel se transformando pra cobrir alguém na porrada e alguém fazendo cheque porque ficou completamente apavorado. Olha aí que maravilha. Efeito dominó. Vamos adicionar na chamada aí que hoje nós vamos falar de formas criativas de matar os jogadores. De maneira nenhuma. Isso é muito feio. Isso é muito feio. O mestre não mata o jogador. Quem mata é o dado, entendeu? O mestre não faz isso. Eu só descrevo o golpe. Ou o próprio jogador. Não, a gente só descreve o golpe. Quem mata é o dado. Matar o jogador por matar é covardia. Isso não se faz. Isso é muito feio. Tá certo, mas aí o outro matando o próprio grupo. Mas assim, vocês estão falando da construção de fobia, mas você também pode usar isso mecanicamente como virtude, né? Assim como tem pra Paladino, o cara interpretar uma determinada virtude, vamos dizer, se ele tá num... Acho que vocês até falaram de uma aventura de vocês que era numa favela de goblins, e de repente o Paladino tá subindo a favela de goblins e vê um roubo. Ele tem que agir. E se ele não age, o que acontece com ele? Você tem essa parte de uma mecânica também. Não, mas é aí que tá. Quando a gente fala de qualidade e de virtude, eu acho que é mais fácil pro jogador poder lembrar, porque é uma coisa que tá atingindo o personagem dele pro bem, entendeu? Fazendo, assim, uma diferença pro bem, entre aspas, do que quando a gente fala do contrário, quando é algum tipo de penalidade. Porque quando é penalidade é aquilo, né? Se passar, passou, ninguém viu, deixa quieto, não aconteceu nada. Não, mas nesse caso, o código de honra do Paladino, ele entra como desvantagem. Dele ter de seguir o código de honra entra como desvantagem. Não, é verdade, cara, porque ele fica preso e é obrigado a atender a situação, né? Exatamente. Por exemplo, no T20 agora, o cavaleiro, se ele não segue o código de honra, ele perde os poderes de cavaleiro. Entra como uma desvantagem. Ele perde por um dia, não é isso? Ele perde os PMs dele por um dia. Isso. E o Paladino é até ele fazer uma penitência. Então, e aí, se você faz uma construção de personagem um pouco mais elaborada, em que a virtude faça parte da história dele, como é que fica se o cara, de repente, ele entra nesse pensamento assim, ninguém tá vendo, não, deixa pra lá. Quer dizer, o mestre pode não usar mecanicamente, mas se ele resolver usar, o cara vai levar o quê? Uma penalidade gigantesca, porque faz parte do que ele representa, né? Eu acho que não, a questão não é só a penalidade, não. Acho que a questão é o jogador, ele também tem em mente que, tipo assim, é maneiro ele atender ao próprio código de honra, porque mesmo ele sendo obrigado a atender aquela situação pode gerar um plot completamente diferente só porque ele é obrigado a atender aquela situação. Então a própria história ela pode começar a se redesenhar e ir pra um lado que não tinha nada a ver com nada, ou que os jogadores realmente eles não esperavam por conta disso. E aí a gente entra naquele papo de consequência e blá blá. Exatamente. E afinal de contas, o jogador escolheu seguir esse código de conduta. Então, tipo, ele não tá sendo obrigado. Ele escolheu esse caminho. Se ele não quisesse fazer isso, ele fizesse outro personagem. Fizesse um ladino. A partir do momento que ele fez o personagem, ele se propôs a isso, né? Ele se propôs a interpretar aquele personagem, a agir de acordo com todas as características, todas as qualidades e defeitos que são atribuídos a ele. Então, o ideal é que ele haja de acordo com isso. É o ideal. Nem sempre, gente, acontece dessa maneira, né? Cara, mas aí não acontece pro lado do jogador, mas também não acontece pro lado do mestre, porque o jogador, ele não interpreta 100%. Aí o mestre também deixa passar. E aí só vai lembrar depois. Terminou a sessão. Ih, rapaz, é mesmo, você não podia ter feito isso, hein? Poxa, você tinha penalidade por causa disso, ou então você tem que atender o código de honra do paladino, blá blá blá, e agora? Não tem problema não, na próxima sessão a gente continua, e aí o erro ele vai ficando recorrente. Mas aí que vem a diferença do negócio, na minha visão, pelo menos. Quando o jogador ele faz, que tipo assim, esqueci, ou não estou acostumado ainda, né, com aquele tipo de personagem, beleza. Agora, quando o jogador faz de sacanagem, aí é outra história. Se o jogador tá de sacanagem, mas tem que estar de sacanagem também, mano. Se é pra brincar de sacanagem, a gente brinca de sacanagem. Que aí se você mete um monte de defeito, um monte de qualidade, ou tem uma coisa que obrigatoriamente você tem que atender, e aí chega um determinado momento da história que tá sendo contada na mesa, que o jogador ele vê assim, se ele atender aquilo ali, ele vai tomar prejuízo, não é levar prejuízo, mas se ele parar tudo que ele tá fazendo pra atender aquilo ali, porque ele é obrigado por conta das restrições dele, ele vai acabar se ferrando por causa disso e dar uma de Zé Malandrão, a mão já tem que pesar do outro lado também. Pesado do mesmo
do mesmo esquema. Se o cara fez na sacanagem, não tem como você não fazer na sacanagem também. Até porque, tipo, fica ruim pros outros jogadores, né? Porque, tipo, por exemplo, o cara já existe a desvantagem pra equilibrar algum outro poder forte que ele tenha, porque ele pega a desvantagem pra ganhar ponto pra comprar outra coisa. Se isso não traz penalidade pra ele, de tipo de justiça é essa com os outros jogadores que, por exemplo, não pegaram penalidades. A maioria dos jogadores novatos que estão começando a jogar agora não pegam desvantagem justamente por não saber usar, não saber interpretar, não saber entrar no personagem. Ou porque tem medo, né? Cara que por não saber como é que funciona mecanicamente o negócio. Jogo, Exatamente. E aí vem o cara que, tipo, manja do sistema, conhece o jogo, pega a desvantagem assim, só pra ganhar ponto e sacanear, e não dá, né? Que nem naquele sistema lá que eu tava falando da outra mesa, lá, da outra sessão, o Green Island que a gente fez, tinha um erro de matemática muito zoado lá, porque era tipo, asas custava 30 pontos pro personagem ter asas. Custava 30 pontos de vantagem. Aí se você pegasse a desvantagem Irmã Solitária, que aí você tem só uma asa, você ganhava mais 30 pontos. Então o cara pegava a asa de graça por ter uma asa só. Aí depois ele pegava a asa de novo. Ele saía... ele cagava o bagulho, tipo, ele pegava duas asas do mesmo lado, tá ligado? Ou ele pegava uma Irmã Solitária de um lado que não tem, uma Irmã Solitária de um lado só por causa da quantidade de pontos. Não, nem por quantidade de pontos. Tipo, pra você ter uma asa, você gastava 30 pontos. Pra você perder ela, você perdia 30 pontos. Então, tipo, você ficava 0 pontos pra ter uma asa. Aí ele fazia a mesma coisa, só que do lado ao contrário. Aí é que nasceu uma de cada vez. Devagarinho, nasceu uma, passou. A gente fazia um sistema muito cagado. Nesse caso aí, até pra questão de regra, entra aquela regra 19-20, né? Que você tem que se divertir, então não vale a pena exagerar muito, a não ser que cause uma desvantagem muito grande. E aí tem um ponto que vocês dois falaram que, assim, dependendo da complexidade que vem na história você construir, tanto pra quem é iniciante, quanto pra quem já joga mais tempo também. Porque tem algumas vantagens, algumas desvantagens. No caso do Tormenta, por exemplo, se você é devoto de um determinado deus, ele traz uma complexidade gigantesca para a história. E é bem complicado você conseguir integrar isso com o grupo. Por exemplo, se você é devoto de Sais, ou Sais, sei lá como é que fala esse negócio, vocês me corrigem depois, você cometer um ato de traição a cada mesa, né? Cada vez que você joga. Cara, a cada sessão. Cada mesa ou dia o que acontecer primeiro. E qual é a complexidade de tu conseguir integrar isso não só no seu personagem interpretar, mas ainda fazer isso com o grupo, entendeu? Então, a última vez que eu vi um jogador devoto de Cisás, rolou TPK na mesa. Fui eu que matei ele. A proposta do cara, ele tem que cometer um ato de traição. Não, mano, exatamente. Não sei se eu já contei que a história do meu Minotauro Bárbaro que destruiu toda uma taverna pra pegar o devoto de Cisás. Essa eu nunca vi, não. Mesmo o Minotauro Bárbaro que invadiu a casa lá. O cara tentou envenenar a bebida do meu personagem. Só que eu passei num teste de percepção e vi ele envenenando a minha bebida. Aí, tipo, eu peguei assim, né? Na hora que ele trouxe as bebidas, eu levantei, falei bem alto, esse cara aqui envenenou minha bebida, falei pro meu grupo. Aí os caras começaram a dar aquela moral, aquela conversinha, né? Tinha um mago no meu time, ele já tentou lançar um galhô, infelizmente. Aí, tipo, beleza, a gente deixou passar, né? A gente deixou passar naquelas, eu subi as escadas olhando pro cara. E ele subiu as escadas em seguida. Fiquei esperando na porta até ele entrar no quarto dele. O quarto era 2 quartos de distância do meu, tipo. Era o meu quarto, o quarto dele. Ele entrou no quarto dele, eu entrei no meu. Aí eu falei pro mestre, eu vou pegar meu machado que tá em cima da cama. Eu vou até o outro lado da parede, que é o oposto à parede dele. Eu vou sair correndo, vou arrebentar a primeira parede, vou continuar correndo, arrebentar a segunda parede, chegar no quarto dele e dar um ataque de investida. Tá de sacanagem. Eu tinha 21 de força, mano. Passei nos testes de tudo. Caralho. Foi muito louco, cara. Pô, aquela luta foi da hora. Fiz um mar de guarda em volta. Foi muito louco, mano. Caralho, maluco. O cara atravessou 3 paredes pra poder pegar o cara que ficou veneno ali. Pareceu um filme dos anos 80. Parece um filme dos anos 80. Eu tô imaginando aquelas paredes de drywall. Eu imaginei aquelas paredes de papelão mesmo caindo, entendeu? O cara passando por dentro assim com o braço na frente, com o machado na mão, já esperando passar aquilo tudo pra levantar o machado e largar na cabeça de um. Hoje não, hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. O Minotauro mais furtivo do mundo provavelmente atravessou as paredes sem nem fazer barulho.
E falando um pouquinho de interpretação de personagem, interpretar personagem é uma das coisas mais importantes do jogo de RPG em si, né? O jogo de RPG ele não depende especificamente de interpretação de personagem. Você não precisa interpretar o personagem para poder começar a jogar ou para poder jogar RPG. Mas é legal, né? Dá uma ajuda, você deixa os jogadores que estão na mesa com você um pouco mais imersos, você aproveita melhor o personagem que você tá criando. Eu acho que fica mais divertido. Ainda mais quando o cara entra no personagem, tipo, quando ele de fato descreve como se ele fosse a pessoa, né? No caso, em primeira pessoa. Eu acho que nesse ponto fica bem mais divertido o desenvolver da história. Não, até entendo essa visão de que realmente o jogador que interpreta o personagem, ele interpretando o personagem, como se ele estivesse vivendo o personagem, fazendo aquilo em primeira pessoa. Isso realmente é legal, enriquece, ajuda, imerge, só que tem muito jogador que tem vergonha de interpretar. Então, pro cara que tem vergonha de interpretar, ele não vai conseguir fazer isso em primeira pessoa. Ou nem, às vezes, nem o cara que tem vergonha de interpretar. O jogador que tá começando a jogar, ele não entende muito bem como é essa mecânica de interpretação. Então, às vezes, é um pouco difícil, mas não pelo fato dele ter dificuldade para poder interpretar aquele personagem em primeira pessoa, porque isso não é tão difícil assim, mas ele se sente travado, seja por vergonha, seja porque ele nunca fez aquilo, ou então se você tá numa mesa com um monte de gente que você nunca jogou, tem algumas paradas que travam você. Eu acho que naturalmente o cara ele começa interpretando em primeira pessoa, porque é o eu. Quando você vai narrar ação, você não pensa muito na existência do personagem. Sou eu tô jogando, eu sou o personagem, mas sou eu. Então, tanto é que não tem muita essa separação do que é on e off na mesa. Até normalmente não tem, porque o dinamismo não deixa ter. Então você vai correndo e vai fazendo. Você não tem, o erro é outro, né? Não é na interpretação de personagem, é no metagame. Não, pode ser até metagame, de repente, essa mistura das duas coisas ali acontecendo, mas acho que não é nem por isso. É porque no decorrer do jogo, normalmente é difícil você dissociar tipo, a rolagem de dado da ação. Às vezes o cara já fala, eu vou fazer uma coisa, e esse eu já é eu que tô rolando dado e eu tô agindo. Mas assim, só pra não voar muito nisso, eu acho que ele começa... Normalmente o iniciante ele começa em primeira pessoa. Sou eu jogando e eu não vejo o personagem. Então é mais fácil assim. Eu acho que quando o cara consegue entender isso, claro que fica muito mais fácil. Quando o jogador ele começa a entender isso. Mas quando ele não consegue fazer isso porque alguma coisa trava ele, é que é o problema. Sim, mas aí o que eu acho mais difícil é que depois o cara tem que enxergar o personagem nele. Que aí ele de fato tem que começar a interpretar e rola assim, a interpretação da terceira pessoa. Eu acho em terceira pessoa muito mais difícil, porque em terceira pessoa, porque você está enxergando o personagem em você, entendeu? Ainda que você narre as ações de certa forma como eu, isso vai ficar confuso falando assim, você está enxergando o personagem. Eu acho isso mais difícil do que a primeira pessoa em que você assume o papel. Quando se trata assim do primeira e segunda pessoa, quando eu tava fazendo teatro, a gente aprendeu primeiro sobre o modelo Stanislavski de interpretação. É uma coisa que não é todo mundo conhece, mas quem estuda realmente teatro ou alguma coisa assim voltada para atuação, né, que vai conhecer, é uma coisa que não é de conhecimento geral. Mas ele ensina, por exemplo, que a atuação tem uma diferença entre você e a personagem. Então você tem que saber mudar os pontos de você e da personagem. São trejeitos, como por exemplo, fala, caminhada, essas coisas. Tanto que você, nesse papo da caminhada, você aprende a maneira branca de andar. Não é branca no sentido racismo, mas é a branca no sentido que é uma maneira que é padrão de andar. Todo mundo anda de uma maneira. Alguém dá uma pendida para a esquerda, alguém dá uma pendida para a direita. Às vezes a pessoa põe mais o peso numa mão. Existe uma maneira de você andar, que é a maneira padrão de andar, que se chama ponta calcanhar. Até isso é uma coisa que você aprende na hora da interpretação. Aonde eu quero chegar? Stanislavski defendia que existe o método da ação psicofísica, que é que você faz uma ação, e essa ação gera uma emoção, e daí sai a interpretação. Que a interpretação é a junção de uma ação que gerou uma emoção. O Grotowski, ele dizia ao contrário. Grotowski dizia de que a interpretação ela tem que ser seca e sucinta. Essa é, no sentido técnico, é a clara separação entre primeira e terceira pessoa no sentido da interpretação. E o Grotowski defendia de que uma cena de teatro ela devia ser uma pessoa parada olhando para a plateia, literalmente mastigando o que deveria ser a informação. Tanto que
Quando a gente aprende o modelo Grotowski de teatro, a primeira coisa que você aprende é que eu não vou pra direita, é porque eu não vou pra esquerda. Porque, tipo, eu tô fazendo uma coisa, mas é só porque eu não tô fazendo essa outra coisa. Stanislavski, ele defende ao contrário, de que todo pequeno movimento do personagem tem um pretexto. O cara levantou a mão, colocou na boca porque ele é viciado em fumar e tá parando de fumar, por exemplo. Grotowski não, os caras levantou, colocou a mão na boca, foi pelo simples fato de levantar a mão e colocar na boca. São dois conceitos completamente diferentes até, né? Completamente diferentes dos modelos de teatro. E tem outros também, por exemplo, Augusto Boal, que é o que eu mais adoro, que é o Teatro do Invisível. Augusto Boal é um brasileiro, ele inventou o Teatro do Invisível. Ele é baseado no seguinte: você vai interpretar uma peça que se passa numa praça. Então você não monta o cenário de uma praça. Você vai até uma praça e interpreta a peça lá. Quem estiver lá perto, passando pela praça, vai assistir a peça. São maneiras interessantes de ver essa forma, né? E trazer isso pra dentro do jogo também é interessante. Mas aí só pra lembrar e pra avisar todo mundo, ninguém precisa fazer curso de teatro pra poder jogar RPG não, tá? Ninguém precisa fazer curso de teatro pra jogar RPG. Interpretar personagem não é estudar arte cênica, tá bom? É o nosso momento cultura no Estação RPG, gente. Aí trazendo grandes conhecimentos sobre interpretação também. Mas assim, tem uma parada que ele fala que é maneira, que é até uma questão psicológica de um personagem, por exemplo. E aí existem N formas de você jogar, não só RPG de mesa, tem os que você interpreta o personagem de fato. Então, por exemplo, quando você tem um trejeito de levar a mão na boca, pode ser uma questão psicológica do personagem, que pode estar ligada ao lore dele lá atrás, e é uma questão interpretativa dele. Então, toda vez que ele estiver parado, ele vai estar com a mão na boca porque ele era viciado ou porque ele é inseguro, de repente, entendeu? E aí adiciona uma complexidade bizarra também na interpretação. Isso é. Não, e é maneiro trazer esses tipos de elemento pra interpretação do jogador, dependendo de como você estiver fazendo, porque foi como você falou, tem várias formas de você poder interpretar um personagem até pelos tipos de jogo. Um deles é o live action. No live action, você deixa a mecânica do jogo, a rolagem de dado, tudo que eu não diria tudo, mas, sei lá, 90% do jogo em si, né, de lado, e você pega só aquele cenário, a interpretação do personagem, e você cria todo aquele ambiente para você vivenciar literalmente aquele personagem que você criou. Então todos esses trejeitos, tudo isso, ele vai ficar muito mais latente que você jogando, utilizando o sistema em si. Não que se você utilizar o sistema você não possa fazer isso, claro que você pode. A proposta do live action ela é diferente do RPG de mesa. Então os dois eles têm interpretação de personagem, a interpretação do personagem nos dois funciona muito bem, mas funciona de formas um pouco diferentes. Exatamente. E aí, uma coisa que, quando você comentou, por exemplo, que interpretar em terceira pessoa é mais difícil. Na minha opinião, isso depende. Por quê? Eu sempre tive muita dificuldade em interpretar em primeira pessoa. Mas, na verdade, não é dificuldade em interpretar em primeira pessoa. O que eu tava pensando esses dias... E tava literalmente pensando mesmo, porque até um determinado ponto eu achei que eu tinha uma dificuldade em interpretar personagens em primeira pessoa. Só que aí eu parei pra pensar e vi que na verdade não é uma dificuldade pra interpretar personagem na primeira pessoa. O que eu tenho eu tô tão acostumado a jogar como mestre numa mesa e eu mesclo tanto a interpretação em terceira pessoa, que é como o mundo vê aquele personagem e como aquele personagem e como passa essas informações para todos os jogadores que estão na mesa, e misturar isso com a interpretação em primeira pessoa. Aí você entra no cerne do personagem e é esse personagem NPC lidando com os jogadores que estão na mesa, e aí sim em primeira pessoa que eu via uma dificuldade em separar isso. Então eu acho muito mais fácil, quando eu interpreto o jogador, eu fazer a interpretação em terceira pessoa justamente por conta disso. Eu acho que essa parada da interpretação é um lance bem pessoal, né? Cada um gosta de um jeito, e como a gente sempre fala, não tem errado, né? No não, RPG. Cara, errado não tem, não. O que todo mundo se diverte, o que a pessoa... É como isso aí, é como você tá fazendo o negócio e você tá se sentindo bem com aquilo. É como você tá se divertindo, exatamente. Mas esse papo do mestre é exatamente isso, até porque um narrador, que é o que um mestre é obrigado a enxergar tudo em terceira pessoa. Porque ali na hora que ele tá vendo a interpretação, ele não tá só entendendo o que as pessoas estão falando, ele tá
igual um jogo que tá renderizando o resto do mapa, ele tá renderizando ali uma rede de coisas que pode acontecer baseado na interpretação. Então ele tem que ver isso em terceira pessoa. Quando eu comecei a jogar RPG, eu não tive oportunidade de jogar RPG como jogador. Eu conheci o jogo e aí todo mundo queria jogar, mas ninguém queria mestrar. E aí então eu simplesmente assumi ali a função como mestre, como narrador da mesa, e todas as vezes que a gente ia jogar, porque a gente era muito moleque, né, e a gente jogava sempre com o grupo, então eu jogava como narrador, porque eu sabia que se eu não jogasse como narrador, não ia ter jogo. Só que aí, com o tempo, eu acostumei com isso e comecei a jogar simplesmente como narrador. Então a galera vinha, você joga RPG? Joga. Vamos jogar? Vamos. Então, mas tem que ter alguém pra narrar. Cara, não tem problema. Qual é o sistema? É tal. Pô, tal eu conheço. Então, não tem problema. Eu narro. Demorou muito tempo pra eu ter a primeira oportunidade de jogar como jogador em uma mesa e não como narrador e como mestre. E da primeira vez que isso aconteceu, quando eu comecei a interpretar o personagem que eu estava fazendo, eu vi que eu estava interpretando aquele personagem numa mescla de terceira e primeira pessoa, sendo que muito mais em terceira pessoa do que em primeira pessoa. E isso em função da questão de narração. Mas é bom também, de certa forma, você até misturar assim, apesar de que é o hábito, né? Como eu te falei, quem começa jogando, o cara vai estar sempre na primeira pessoa porque ele se enxerga no personagem. O mestre é que nem o que você falava, vocês estão vendo o mundo todo, então você enxerga os personagens. Só que aí, de repente, existe um melhor mundo, e não querendo dizer que esse, de fato, seja a melhor forma de jogar, mas que é você enxergar, assim, eu sou personagem, mas eu também enxergo o personagem. Então eu consigo narrar a ação dele e agir como ele, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas acabam ficando meio travadas e ficam com vergonha porque tá começando, principalmente se tiver numa mesa com um monte de gente nova, de narrar a ação do personagem, então fica meio assim, não, eu vou lá, faço não sei o que, e tipo, faço um teste de percepção. Mas aí pra essa situação, a questão do cara tá narrando em terceira pessoa é muito mais confortável do que narrar em primeira pessoa, justamente por conta desses empecilhos. Você entra numa mesa de jogo, tem um monte de gente lá que você não conhece, porque de repente é num sistema que nenhum amigo seu joga. Eu quero jogar Call of Cthulhu. Nenhum amigo meu joga Call of Cthulhu. Vou arrumar uma mesa aqui de Call of Cthulhu com a galera que eu nunca vi na minha vida. Tranquilo. Mas jogo um pouco RPG, tenho um pouco de experiência, ou às vezes não tô me sentindo muito à vontade com a galera que tá naquela mesa. Então, às vezes é mais fácil o jogador ele começar a interpretação do personagem dele em terceira pessoa, e aí conforme ele for se sentindo mais confortável, ele for confiando mais nas pessoas que estão na mesa, ao redor dele, ele for sentindo como as pessoas jogam, aí ele adaptando a interpretação do jogador dele para uma primeira pessoa e ir soltando a terceira. Não que a terceira também não seja ruim, que eu gosto da narração de terceira pessoa, mas pro jogador em si, eu acho que a primeira pessoa ela fica um pouco mais imersa. É, questão de imersão. Eu já joguei em mesas em que as pessoas que estavam jogando outras coisas ao mesmo tempo. Tipo, por exemplo, era uma mesa online, a pessoa tava jogando RPG e ao mesmo tempo, sei lá, jogando videogame. Não, então ela não tava jogando nem RPG nem videogame, cara. Nem videogame, ela tava morcando nos dois. Exatamente. E tipo, nesse caso era a cena toda acontecendo, aí a pessoa dava alt tab no jogo, rodava o dado de ataque, tá ligado? E dava alt tab de novo e voltava pro jogo dele. É nessa hora que o mestre vai lá e manda rolar a iniciativa, né? Se já não tiver na luta. Já em luta também, já aconteceu em luta isso. Aí são essas horas que o jogador fala que o mestre é ruim, que o mestre mata, tá vendo? Cara, como eu disse na abertura, nas minhas histórias, todos os heróis morrem no final. Então, nesse caso aí, certamente você vai plantando sementinhas pro cara, que ele não vai estar prestando atenção, que é pra no final ele tomar, o trem passar por cima dele e nem ver o que aconteceu. Faz parte do... Toma distraído. Exatamente. Já que você não tá prestando atenção em nada, agora joga videogame aí de boa, tá liberado. Vou contar que aconteceu numa mesa de um jogador quase morrer. Era um jogador novo, né? Ele não sabia que tinha a mecânica de que quando você cai a menos de 0 pontos de vida, né? Você não morre. Você tem que chegar ou a menos 10 pontos de vida ou até a metade dos pontos de vida do seu personagem negativo pra você efetivamente morrer. E ele não sabia. Ele tomou uma porrada, mas foi a senhora porrada combada. Ele tomou a pancada, se emputeceu, perdeu a linha, caiu sei lá, acho que foi -1, -2 pontos de dano, achou que tava morto, largou a gente jogando, ficou escutando e foi jogar videogame. Fatos reais. Fatos reais. Acontece. Já falou várias vezes aqui de galera que fica puta em mesa, né, mano? Acontece. Isso acontece. Nesse caso, né, assim, se o cara quase morreu, largou e saiu, beleza, tá quase morto, ele não quer tá bolado, show de bola.
Agora, o ruim é você ter que matar o cara porque ele não tá imerso no jogo. Ele não tá lá prestando atenção. E ainda mais se for uma coisa que depende dele. Já aconteceu de sessão que eu joguei com o Fábio, né, nessa mesa nossa, da gente tá jogando 3 horas da manhã. E eu tava dormindo, cara, porque eu tava morrendo de sono. E aí, de repente, eu escutava alguém falar meu nome 3 vezes. Rafael. Não, peraí. O que é? Aí eles, tipo, falavam, porque tava todo mundo cansado já, aí falava de novo. Tô sabendo que tava dormindo agora, hein? Não, eu expliquei, não é essa porra, não. Eu expliquei. E aí eu ia lá e fazia, porque era assim, a gente tava dentro de uma dungeon e o ladino do grupo era eu, então todo avanço. Agora que eu tô sabendo que tava dormindo, hein? Da próxima vez que eu chamar 2 vezes, se não me atender, já sabe o que vai acontecer. Vezes, e eu era o ladino. Não tenta aliviar tua barra, não, hein? Já tô falando a verdade já, hein? Depois eu te no RPG lá, ó. Chamar 2 vezes na próxima vez que não atender. Ah, é? Tá bom. A gente resolve isso no dado, ó. E não tem essa, não. Bota tua ficha aí, vamos ver se até agora mas não pode ser. Bota teu personagem na mesa pra eu ver se é tudo isso mesmo. O personagem, o cara que chamou pro X1. Mas eu não tava jogando videogame, então. Chamou pro X1. Quando eu comecei a jogar pelo Roll20, as primeiras mesas, eu dormia bastante, porque as mesas iam até tipo meia-noite. Final de ano é a época que eu trabalho mais, que eu me forço mais no trabalho, né? Que eu passo mais tempo trabalhando do que em casa. E, cara, era tipo, tava dando meia-noite e meia, a mesa não tava nem na cara de acabar, tá ligado? Não tava naquele ar de fim de sessão. A galera tava fazendo roleplay. Mano, eu tava assim, ó, piscando na frente do computador. E eu olhando pro relógio assim, porra, meia-noite e meia. Olhando pra cama assim, eu antes tinha um sofá na frente do PC. Aí eu deitei assim no sofá e falei, vou ficar só deitado aqui, qualquer coisa eu falo. Quando eu fui ver, era 2 da manhã, os caras gritando, Lucas, acorda aí, Lucas. Caraca, de merda, foi 1h30 pra chegar em você. Não, tipo, quantos jogadores tinham? Bom. Antes já, só que tipo, depois que todo mundo saiu. Isso, o roleplay de cada personagem na mesa era 20 minutos? 20 minutos. Eles estavam querendo chegar num lugar, eles estavam discutindo travessia. Eu já aproveitei que meu personagem não sabia nada de cartografia, de nada. Eu falei, vou ficar quieto no canto, só deixando o pessoal discutir. Esse quieto no canto era dormindo. Não posso falar muita coisa não, né? Mas tudo bem, isso aí já aconteceu comigo já, mas, porra, 20 minutos de roleplay é sacanagem, cara. Senhor dos Anéis. Pra cada jogador, 20 minutos pra cada jogador. Isso acontece com todo mundo, se aconteceu com quem tá escutando a gente, é aceitável, tá? Às vezes as pessoas estão cansadas, acontece de você dormir. Aceitável. De repente vale até a pena avisar a mesa, foi o que a gente não fez. Tipo, no dia do meu jogo, com o Fábio podia ter falado, cara, mas assim, eram 3 horas da manhã, você já espera que a galera esteja meio baleada. E na mesa do Luke é a mesma coisa, já tava passando de meia-noite, ele tava exausto. De repente valia a pena tu virar e falar assim, gente, só pode acontecer de eu cochilar aqui, qualquer coisa você me chama, ou fala que meu personagem tá cochilando de verdade, tá me carregando ele. Não, os caras não ficam putos não, já aconteceu de outras pessoas dormirem na mesa também. Outra coisa que eu gosto bastante na interpretação é quando você coloca pequenos trejeitos ou algumas coisas que você pega ali, né, de algum outro personagem que você acha legal, ou você transforma a história do personagem pra ser a história do seu no jogo. Tudo que me uma coisa que eu gosto bastante de fazer, eu faço bastante também. Super recomendado. Como é que é o nome dele? Era o Spike, né? Maneiríssimo. Hoje a gente tava até falando de um outro, que era o Imortal lá, que o nome em japonês eu não vou usar falar aqui, mas é do cara que não morre nunca e ficam... Tatakirugi? Tatakirugi. E ficam cortando as partes do corpo dele porque tinha alguém querendo fazer um personagem imortal no one shot que vai rolar. Então, tipo, nesse caso não é nem influência direta, é só uma referência cruzada lá do fim do mundo. Mas assim, é uma parada que falaram, eu lembrei. Mas é maneiro você pegar a influência de outros personagens, até pra enriquecer mais o mundo do jogo, né? Eu não costumo fazer, eu acho que eu não costumo fazer isso não, cara. De repente, na época que eu jogava Vampiro, até fizesse mais, porque era mais fácil você fazer no RPG moderno do que no medieval. Mas no medieval, com certeza, fica mais engraçado, dependendo de como você faz. Cara, mas sempre sobra de você pegar algum personagem e usar uma influência dele. Tipo assim, eu tô querendo muito fazer um bucaneiro, mas a única referência que me vem na cabeça é o Jack Sparrow. Se você tivesse... Uma referência maneira, entendeu? Tem aquele animezinho, esqueci o One Piece. Se tivesse visto One Piece, de repente tem uma One Piece também, referência lá. Nunca assisti, acho.
É uma porrada de referência. Eu nunca assisti One Piece, cara. Então, é que, tipo assim, no One Piece eu já acho que não, porque lá foge bastante do tema de piratas, se você for pegar pra assistir. Então, na verdade, é bem aceitável dizer o que eu acabei de falar, porque logo em seguida eu complementei e disse: eu nunca assisti One Piece, já pra não ser xingado. Sim. Não, tranquilo. Mas ele é bem longe da perspectiva do que é um pirata. Até porque, tipo, quando você vai acompanhando, todo mundo lá acha que pirata é do mal, tá ligado? E a tripulação do Luffy é, tipo, good vibes, os caras do bem ajudam tudo que é ilha, que eles passam. E, tipo, eles não têm, pelo menos o grupo do Luffy, né, e os outros grupos que aparecem, eles não têm aquele ar de pirata mesmo, igual que a gente conhece da cultura pop, né? Os caras saqueiam, arranca a mão pra não precisar perder tempo arrancando anel de dedo. Eles são bem diferentes. Aí tu vai pela cultura pop, tu faria um Barba Negra da vida. Ou tem outros, né? Você pode fazer até no Peter Pan lá, pra porra do Capitão Gancho. Pode fazer uma variação no Capitão Gancho, Peter Pan. Se fosse fazer um bucaneiro, eu não faria inspirado no Gancho. Eu faria inspirado no filho dele, o Jamil Coração de Crocodilo, que o cara é foda. Eu não conheço a história tanto assim não, mas depois dá uma lida em Dragões de Éter, do Rafael Dracon, conta a história do Jamil Coração de Crocodilo. Pra tu ter noção de como o Jamil é pica, tá ligado aquele crocodilo que arranca a mão do gancho, do tic-tac? Pra ele conseguir o posto dele como capitão do navio do gancho, ele pula no mar com uma faca e volta só com o coração do tic-tac. O cara é foda, mano. O cara é foda. Eu tava pensando aqui também, por exemplo, pra Bucaneiro, Fullmetal Alchemist tem algumas referências bem maneirinhas, né, cara? Dá pra usar legal pra um Bucaneiro. Até porque o Bucaneiro ele não é especificamente só um pirata, né? Pode ser um fora da lei. Exatamente. Também. Sim, mas foi nesse sentido mesmo que eu quis dizer, entendeu? Tu pegar um mosqueteiro também, tá ligado? Caraca, mosqueteiro. Foi treinado assim pelo exército e aí trocou de lado. Pô, é da hora também, uma referência bem maneira também. Nem tinha pensado nisso não, na questão do mosqueteiro não, mas bem maneiro. Pensando, né, em Fullmetal Alchemist também, vem referência do Mustang, né, como o arcanista. Nunca assisti, então... Queimando taverna, fazendo... e fazendo... maior queimador de muito tavernas, bom, cara. Maneiríssimo ele. E, cara, falando mais um pouquinho de referência, tem uma referência bem maneira, por exemplo, o Samurai, que eu acho que faria super sentido. Quem conhece, no caso, quem conhecer, né, o anime Samurai Champloo, que aí o anime Samurai Champloo, ele é muito maneiro. Tem 3 personagens principais, o anime em si, né, a Fu, o Mugen e o outro samurai, eu não vou lembrar o nome dele. Mas o anime todo, eles vão numa jornada, eles fazem uma jornada juntos, mas é o Mugen e esse outro samurai. Tipo, eles começam o anime se pegando na porrada. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler de anime, porque a gente não tá aqui falando disso. Mas o anime é sensacional, os personagens são maneiríssimos pra fazer um estilo de samurai. Cara, é muito bom. É muito bom. Pra samurai, eu acho que a melhor referência que eu tenho é o Samurai Jack. Nossa, Samurai Jack. Que ele é um cara pistoludo, mano. Pô, aquilo ali pra mim é um samurai, mano. O cara é pistoludo, cara. Ele sempre naquela peregrinação atrás do Abu, caraca, velho. Muito bom. Louco, Samurai cara. Jack é muito bom. Samurai Jack é muito bom. Eu tava até pra assistir tem um tempo atrás, mas não consegui ver, não. Eu tô pegando pra reassistir também, mano. Eu assistia bem picotadinho quando criança, eu tinha um medo da porra. Porque aquele Abu era feião, né, mano? E boa parte do anime é um terror psicológico em cima do Jack, né? Então eu ficava com medo também. Sim, pô, ele é maneiríssimo. Afro Samurai também é maneiro. Eu tô lembrando aqui. Tem um que vocês não conhecem que é o Dororo, mas o Dororo ele é mais complexo, eu não vou explicar ele todo agora, depois vocês podem dar uma procurada, que ele é maneirinho também. Outra referência pro personagem também, o classicão, o Rurouni Kenshin. Esse Dororo não é o que tem um personagem que é um motoqueiro? Ela não tem cabeça? Não, o maluco ele é amaldiçoado. No nascimento dele, o pai dele dá ele pros demônios pra poder salvar a vila dele. E aí a jornada dele é meio que matar os demônios pra recuperar as partes do corpo. Ele é maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Vale a pena ver. Esse que eu tô falando é Durarará. Outra referência também pode ser o Johnny Bravo. Imagina fazer um bardo tipo Johnny Bravo. Nossa, um bardo ou um bárbaro? Um bardo é pistola. Um bardo. O Johnny Bravo, ele é aquilo, né, cara? Eu sou o máximo. Eu
pessoa. Lindo, maravilhoso. Mas Por isso. o pior é que ele é um showman, né, Exatamente. mano? Porque de toda parte do desenho ele dança, ele canta. Sim. Ele tá sempre fazendo uma apresentação. Ele é um showman. Essa é a questão, entendeu? De fazer o bardo. Fica aí. Um bárbaro dá pra fazer também. Mas eu vejo só porque ele é fortão grandão, mas dá pra fazer um bárbaro assim também. Aí você se inspira no Schwarzenegger e vai, cara. Faz um Conan. Pro Bárbaro eu lembro daquele desenho que tinha o cara que... Eu não lembro o nome dele. Que tinha alguma coisa Mystery, Johnny Mystery. Que ele tinha um amigo que era um homem das cavernas. Que ele foi descongelado, ele era um Bárbaro fudidão. Eu não lembro, mas se me fez lembrar... Capitão Caverna. Capitão Caverna. Muito bom. Capitão Caverna! O nome do desenho que eu tô falando é Martin Mystery. Não me Cara, lembro eu acho desse, que eu cara. já vi, mas não vou lembrar certinho, não. Deixa eu procurar aqui rapidinho. O nome do cara era Java das Cavernas. Ele veio das cavernas há mais de 200 mil anos e trabalha na cafeteria de Torgon Academy. É muito louco, mano. O cara era um homem das cavernas que tava congelado e no meio do desenho ele tava numa cafeteria. Mas ele é um bárbaro fudidão também no desenho. Cara, eu acho que acho que dá pra fazer um episódio inteiro só de influência pra interpretação de personagem. Se caiu uma ideia pra frente, né? Fica aí uma ideia pra frente. Vai que rola. Falando um pouco agora de referência, eu acho que tem muita referência que os jogadores eles podem utilizar. Tem muito conteúdo literário, em questão de filme, de série, que pode ser utilizado pra interpretar um personagem diferente. Quem gostar de Senhor dos Anéis tem aí, né? Aí tem pra caralho. Tem 10 horas de filme aí só do próprio Senhor dos Anéis, pelo menos. Tem Game of Thrones também, que você pode usar pra referência de interpretação. Escolher uns personagens ali. Ou até aquela o próprio contexto político e social do Game of Thrones já é absurdo. É um contexto de referência absurdo para uma mesa de RPG. Porque você conseguir encaixar esse contexto social e político numa mesa de RPG e fazer isso acontecer no mesmo nível de consequência, cara, é maravilhoso. Isso é da hora mesmo, mano. O ruim é você, às vezes, encontrar alguns jogadores que tenham paciência de participar da mesa política, né? Porque tem horas que, até no próprio Game of Thrones, e na mesa ficaria meio maçante. Mas é uma coisa que é bem louca. Administrar se ele conseguir mesclar muito bem algumas cenas de ação, tal, que move mais a galera, com essa parte política, conversada e tal. Porque o progresso é lento, né, nesses casos. Mas depende muito... Eu até consigo pensar em algumas coisas que dariam certo, mas depende muito da disposição do pessoal de interpretar. E aí a gente volta aqui tanto na parte de lore, quanto na interpretação em primeira e terceira pessoa, que tem toda essa dificuldade. E aí quando você cai numa mesa... Então, tem o sistema, né, tem um sistema do Game of Thrones, provavelmente ele já deve ter algumas dicas de como fazer isso. Tem um sistema do próprio Game of Thrones, de RPG. É maneiro, hein? Sabia não. Eu tô pensando aqui mais nos casuais que a gente sempre fala aqui, tanto Vampiro como Tormenta, entre outros. Eu não falei do sistema Game of Thrones. Não. GURPS não. Eu não falei do sistema Game of Thrones em si. Eu falei da questão do contexto político e social, entendeu? Você encaixar isso numa mesa é muito maneiro. Sim. Mas é difícil. Sim, então. É complicado você poder encaixar isso. Mas é maneiro fazer uma reviravolta política, uma traição política, envolver os jogadores em algum caso em que envolva algum tipo de política, e não precisa ser necessariamente entre reino, pode ser uma política de comércio, entendeu? Alguma coisa entre os comerciantes, entre guildas e tal. São referências bem maneiras para introduzir no jogo e melhorar um pouco mais, não só a experiência do jogo, mas também a interpretação dos personagens que estão na mesa e contextualizar isso. No caso é um status quo, né? Você mostrar a mudança do status quo na mesa. Sim. Cara, isso é sensacional. Tem que ter gente disposta a esse tipo de mesa. Se bem que você consegue mesclar uma parte de aventura mais corrida, uma parte política e tal. Mas assim, só parte política e falada, até pela interpretação, que é o nosso tema de hoje fechado aqui, é mais complicado. Porque aí você puxa muito de conversar, de interpretar. E principalmente assim, se você quiser ser um cara que quer forçar não, né? Vou usar a palavra forçar, mas é outra. Mas que você quer botar todo mundo ali, forçar todo mundo da mesa, os jogadores, a interpretarem entre eles, botar a galera em lados opostos, sei lá, criar algumas discordâncias políticas entre eles, isso aí dá uma parada fenomenal e bizarra ao mesmo tempo na interpretação. Cara, por experiência, colocar os jogadores em lados opostos na mesma mesa não dá certo. Eu também acho que não dá muito certo. Não dá muito certo. Você fada a mesa a um final decretado, entendeu? Em algum momento, e que não vai ser legal pra experiência de todo mundo.
Em algum momento, alguém vai acabar fazendo besteira e fazendo ou falando que não deve para um outro jogador na mesa. Então, não é uma E experiência aí muito boa, dá, não. não dá TPK na vida real. Exatamente, cara. Não precisa ser tão velho. Aí acaba levando o Mas negócio aí pra tem que fora. rolar um Então, plot não dá twist muito pra certo. juntar todo mundo no final, entendeu? Não precisa ficar todo mundo contra eternamente. Enfim, é uma ideia. Ah, não, essa É uma ideia é ideia. maneira. Beleza, a ideia eu curti. Mas o problema é você administrar o problema que isso vai gerar na mesa. É sim, mas é. Pra que isso não ultrapasse o limite do que tá sendo proposto pro jogo. Beleza, se conseguir fazer isso de uma maneira saudável pra todo mundo se divirta, que esteja tranquilo pra todo mundo e ninguém acabe se machucando nem falando besteira, ultrapassando determinados limites, todo mundo esteja de acordo e ok com aquilo, show de bola. É difícil, mas é possível. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas é difícil, muito É difícil. difícil. É, assim como é livre. Os jogadores todos do mesmo lado já é difícil, cara. Imagina jogador um contra o outro. É, pô. Assim como é isso que eu falei, uma mesa normal já é difícil você administrar. Aí você, assim, a política da mesa normal na tomada de decisão já, às vezes é impossível. Aí você botar um lado contra o outro assim, beleza, que é complicado, dá pra fazer. Só que você tem que ter uns pontos de virada aí exatamente pra evitar os conflitos mais intensos. E sempre lembrar a galera das regras que a gente sempre fala aqui desde o primeiro episódio. Você joga RPG pra se divertir, não é pra se estressar. Então, assim, diversão. Ponto. Mais uma referência que a gente pode usar também pra interpretar personagem de RPG é Assassin's Creed. Assassin's Creed Entra até na parte política. uma ótima referência pra Ladino, mano. Deve ser muito Ótima legal ser referência pra Ladino. Ótima referência pra Ladino. Outra referência que a gente pode usar também é Missão Impossível. Referência pra Ladino também, Uma- cara. É uma aventura de infiltração, né? Exatamente. De disfarce. De você usar aquela mecânica de. Usar um jogo mais baseado na mecânica de enganação e de diplomacia do que de combate. Isso aí. Também é uma coisa legal pra quem gosta desse tipo de coisa. Eu, quando faço o Ladino, eu gosto mais dessa parte do que da parte do combate. Eu acho que o Ladino ele é mais feito pra isso mesmo. O Ladino é feito pra isso, cara. Pra te pegar de surpresa e arregaçar o negócio. Tanto é que na última mesa eu tava passando mal como Ladino, porque eu acabava indo sempre pra frente. O Ladino não é feito pra ir lá na frente na porrada, ele tem que chegar de cantinho. Tá Cara, ainda tem que fazer um Ladino tanque, cara. Que não era tanque ainda por cima. E batia pra cacete. Se o tanque do seu time já caiu, esse automaticamente é seu time inimigo. Você já olha pro outro cara e fala, ó, quanto você me paga? Aí você já passa pelo tanque que caiu, já passa a mão no bolso dele, se esconde numas árvores, ataca a flecha no seu grupo. Ó, Ladino não tem você fidelidade, não. Ladino não tem fidelidade. Olha você gerando conflito Não façam isso. administrando aquela. Mais uma vez aqui no Estação RPG, dicas criativas pra você vender seu grupo. Não, aí, ó, dá pra você negociar a vida do seu grupo como escravidão. Eles não morrem, mas viram escravo. Não Salvei a vida de façam todo isso, mundo. isso não é divertido, cara. Não, para de dar ideia errada, cara. Pelo amor de Deus. Divertido até é. Pra quem? Mas não por muito tempo, exatamente. Não. Ah, porra, não. Tá doido? Aí você entra até na parte, uma aprofundação aqui que a gente nem chegou a falar, mas é a aprofundação do tipo caótico, neutro, bom, o alinhamento do personagem, né? Que isso aí é mais um peso de interpretação que deixa a coisa mais complexa ainda. O cara que vende o grupo dele todo, Isso é pô, no mínimo ele é caótico. mal e caótico. Ou caótico. Ou true caótico, né? Não sei se tem true caótico, seria mal e caótico mesmo. Outra referência também, ó, pra quem quiser fazer bardo, por exemplo, pega qualquer tipo de musical e vê como é que o personagem ele se comporta durante todo o filme. Os momentos que ele tem que utilizar. Filme da Disney. Não digo filme da Disney, cara. Eu falo qualquer musical, porque com os momentos que o personagem ele tem que cantar e usufruir de ferramentas musicais, ele faz uma interpretação, uma atuação, ele tem uma presença completamente diferente do que é o normal dele, entendeu? Isso é uma referência também maneira pra barra. Por isso. Igual o Troy Bolton, né? Do High School Musical, que é um jogador de basquete e do nada é dançarino de balé. Do nada o cara ele faz coisas completamente diferentes do que ele tá fazendo normalmente, entendeu? E ele entra de fato naquele outro personagem dele, que aí é onde o bardo ele começa a agir de verdade. A gente entrando nesse papo de referência, às vezes a referência pode nem ser só outros personagens, mas coisas também, como por exemplo, na mesa que vai começar agora segunda-feira, que eu não sei se eu ou o Vidote vai mestrar, o meu personagem é um golem bardo. O nome dele é JBL. JBL. Eu fiz um golem. Ele era um golem de fogo que o nome dele é LCQ. É uma Muito referência. bom, mano, muito bom. Muito bom.
interpretar personagem, independente de ser em primeira, em terceira pessoa, é uma das partes mais importantes do jogo de RPG. Não necessariamente todos os jogadores eles precisam fazer, eles precisam interpretar um personagem para poder jogar. Isso tá intrínseco dentro do jogo, mas não tá dentro das condições. O jogador ele não precisa fazer isso para poder jogar RPG. Ele consegue jogar um RPG sem interpretar um personagem efetivamente, mas tem opções e isso tudo ajuda na imersão dos jogadores. Tem alguns tipos de influência, alguns tipos de referência que todo mundo pode utilizar para poder estudar um personagem ou fazer um personagem completamente novo, completamente diferente, um personagem que tem algumas características e algumas coisas que você principalmente tem em mente para aquele tipo de sistema que você está utilizando, para o tipo de contexto que está sendo jogado e para o personagem que você quer montar para essa mesa. E isso tudo vai enriquecer tanto o jogo que vocês estão fazendo quanto o personagem em si que vocês estão criando. E assim esse episódio vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima.